Hoje é 2 de novembro de 2020. Começa agora essa semana, essa agenda especial aqui no nosso Instagram. E o nosso primeiro podcast. Que bom ter vocês aqui conosco, papais, mamães, crianças. Porque hoje o papo será especial. Casa, criação dos filhos, aula online, como se desdobrar. E esse foi a função de muitas mães e muitos pais nessa pandemia. Claro e evidente que agora com as flexibilizações, muitos pais voltaram ao trabalho. Mas as mães, desde o início, juntamente com os pais, puxaram um pouco os cabelos porque teve que se desdobrar. Dar aula, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E por isso que nós do Ministério Infantil Geração de Samuel convidamos uma pessoa especial que é uma criadora de conteúdo digital. Ela é casada com o Ricardo, é mãe de Letícia, de 9 anos, é mãe de Josué, de 6 anos, é mãe do Bento, que tem 5 meses apenas, serve na Igreja Batista em Tíbere 2 há 17 anos, é ex-professora de balé e atualmente, em meio à imensidão do mundo, como ela descreve, ela desbravou fazer a faculdade de jornalismo. E no Instagram dela, ela se posiciona também como o diário de manhinha, o seu dia a dia. Juliana Selle, seja bem-vinda! Oi, Paulo, boa noite, a paz do Senhor a todos. Paulo, obrigada por esse carinho, muito obrigada. Meu Deus, ouvindo a descrição sobre mim, eu tô até surpresa. Olha, para nós é uma alegria imensa, né? Eu acompanho a sua rede social, acompanhei uma live que você fez também, agora há pouco, e nos motivou bastante também a fazer esse podcast aqui e a fazer esse convite a você, que nesse momento agora recebe essa carga de várias mães, porque esse tema é assunto de muitas mães que nesse período de pandemia estão vivendo, né? Estão vivenciando essa questão de casa, criação dos filhos, aula online e se desdobrando por completo. Mas Juliana, como ser mãe, como cuidar dos filhos, ter aula online e se desdobrar? Ô Paulo, como eu queria ter essa resposta assim na ponta da língua, sabe? Como uma receita. Mas a verdade é que isso não tem resposta, não tem receita. O que eu posso te dizer é que eu compartilho do desespero de todas as mães, porque é o que eu sinto todos os dias. Na verdade, desde que começou essa pandemia, eu acho que para muita gente, para muitas mães, isso não ia se prolongar tanto. Na verdade, eu acho que para todo mundo. E isso superou todas as nossas expectativas, se é que eu posso chamar de expectativas, mas em nenhum momento a gente imaginou que essa pandemia seria algo tão longo nas nossas vidas e bagunçou tudo, na verdade, né? A sensação que eu tenho é essa, de que bagunçou tudo, tirou tudo do lugar. Porque na minha casa estava tudo estruturado. As crianças na escola, na época eu estava grávida, então os planos já estavam sendo feitos. Como é que vai ser? Mandar para a escola tal horário. O bebê provavelmente vai acordar assim, ou vai dormir tal horário. Então vai dar para dar conta, eu vou receber ajuda de fulano, de ciclano. E de repente eu não contava com uma pandemia que ia chegar e bagunçar tudo, bagunçou todo o quebra-cabeça. E aí eu compartilho de um desespero generalizado das mães. Claro, se eu pudesse responder de uma maneira até mais amena, eu diria assim, como é que a gente se desdobra para dar conta de tudo? A gente não dá conta de tudo. E a maneira mais saudável de lidar com isso é entendendo que você não vai dar conta de tudo e tudo bem também. Aqui em casa, eu tento nem me desdobrar tanto. Eu vou até citar um exemplo bem engraçado que aconteceu recentemente, que a professora da minha filha passou uma atividade lúdica, claro, para ela fazer um origami de papel. Menino, minha gente, olha, foi um dia inteiro de trabalho para esse origami sair. Pense no esquenta-cabeça e eu fiquei, ai meu Deus, como eu queria que ela estivesse na escola fazendo esse origami. Porque dobradura é algo que dá muito trabalho.
Então, fazendo essa comparação, claro que é uma comparação ao nosso contexto atual, mas a gente se desdobrar é algo que é muito cansativo, é algo que dá muito trabalho. Se a gente carregar esse peso nas costas, a gente não vai conseguir, obviamente. Vai ter dia que a gente não vai conseguir se desdobrar, porque são muitas atividades. E é muita coisa para uma mãe, para uma dona de casa, ou para a mãe que trabalha fora, que ainda chega e tem que se desdobrar. Então, quando a gente carrega esse peso e a gente não consegue, vira uma cobrança, que vira uma culpa, que vira um tormento. Então, assim, o que eu posso dizer para as mamães que estão nos ouvindo é que você não vai conseguir se desdobrar e tá tudo bem. E a gente vai conseguindo aos poucos. Precisa de paciência, claro, paciência, porque é um momento que exige paciência de todo mundo, não só das mães, mas das crianças, da família, num contexto geral. Juliana, e você falou que antes da chegada do Bento já tinha esse pensamento, né? Ele vai acordar a tal hora, os meninos vão estar na escola. Como foi receber esse concurso, né? Essa professora efetiva dentro de casa. Nós sabemos que agora as escolas enviam o vídeo online, mas assim, mãe, como é isso? Mãe, como é aquilo? Como foi aí você receber essa nova profissão de professora efetiva? Paulo, você sabe que eu nunca menosprezei em nenhum momento o trabalho do professor. A classe dos profissionais de educação é uma classe que eu aprendi com o Manu. Eu acho que todos nós que ouvimos e assistimos a live, Manu nos ensinou que é uma classe que é muito valorizada. Essa história de que é desvalorizada ou que não tem reconhecimento não existe. Mas a gente sabe que algumas pessoas não entendem esse real valor dos profissionais da área da educação, dos professores, dos gestores de escola, dos pedagogos. E estar com as crianças em casa, eu confesso para você, para mim, foi e tem sido muito difícil. Talvez algumas mães e alguns pais que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo agora, possam pensar, poxa, o que é que ela tem para nos dizer? O que eu tenho para dizer é que é uma realidade. Claro que existe algumas exceções de algumas pessoas que tiveram mais facilidades a se adequar a esse novo formato, a esse novo modelo de aulas remotas, mas eu posso te garantir que é a minoria, porque a grande maioria das famílias estão enfrentando dificuldades. E é muito natural, porque esse é um formato que não é cultural nosso, sabe? No Brasil, são pouquíssimas famílias que são adeptas do homeschool, que é educar as crianças em casa, pelos próprios pais, com todo um recurso pedagógico, com todo o planejamento. São poucas famílias, eu conheço algumas famílias que se apoiam e já estão nesse formato há muitos anos. Então, essas crianças não sentiram nada porque elas nunca passaram pela escola secular. Mas no nosso caso, no meu caso, dos meus filhos, e eu te confesso, viu? Eu sonhava com isso de, ai meu Deus, um dia eu queria ser adepta do homeschool, que eu acho tão lindo, deve ser tão sensacional. E aquele sonho, mas aí veio essa pandemia e me puxou das nuvens e me colocou com os pés no chão e eu vi que a realidade é bem difícil. Eu admiro ainda mais as famílias que conseguem ser adeptas do homeschool, mas eu confesso para você, assim, tem sido muito difícil, porque o desafio as crianças estão em casa e elas precisam manter uma rotina de escola num ambiente que não é escola, lidando com uma professora que não é a professora, que é a mãe. Então, assim, como que faz para que isso seja saudável, para que isso dê certo? Eu preciso dessa receita, porque assim, não é fácil. Pega uma mãe que, na maioria das vezes, trabalha fora, tem um dia exaustivo, cansativo, que chega em casa, essa mãe ela ainda precisa buscar as forças em Deus para conseguir ter cabeça, né, uma mente saudável para ajudar o filho numa atividade, que às vezes não é fácil. E não é só uma atividade, são 2, 3, uma leitura, um trabalho para fazer, tudo naquele dia, porque no outro dia vai ter mais, e se atrasar vai virar uma bola de neve. Então, é muito difícil. Para mim, como mãe, tem sido um grande desafio. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei um tempo como professora voluntária de Libras, da Língua Brasileira de Sinais.
fui aluna da UFPB, do curso de extensão, cheguei ao 5º módulo, não concluí por causa da pandemia, então eu fazia um trabalho voluntário dando aula de Libras, então eu conheço bem como é a rotina dentro de uma escola, como é a rotina das crianças junto ao professor, como eu sinto falta desse convívio de professora com aluno. Então eu entendo perfeitamente os meus filhos sentirem falta da professora, sentir falta do trato, da explicação, do convívio com os amigos, da atividade coletiva. E dentro de casa, para eles, é um desafio muito grande. Então, eu te confesso que para nós aqui o desafio tem sido grande. Mas assim, claro, a nossa casa, a nossa família não dá para ser um parâmetro agora, porque nós temos a chegada de Bento, que faz 5 meses que chegou, então também foi toda uma adaptação. Mas outras famílias não tiveram a chegada de um bebê e tiveram que se adaptar a esse momento de aulas remotas. Então aqui, a maneira que a gente está lidando, isso é sempre em contato com a direção da escola, com os professores, conversando, explicando a nossa realidade, as nossas dificuldades. E apesar a trancos e barrancos, a gente está conseguindo levar, tem dado certo. Que legal. Letícia com 9 anos, Josué com 6 anos e Bento com 5 meses. Como foi essa chegada no meio da pandemia e ainda a criação dos filhos, né? Dos dois que têm idades assim um pouco mais distantes e o Bento agora novinho. Como foi para você dar essa atenção, como você citou no início, não ter talvez assim um auxílio total de algumas pessoas por conta da real situação que a gente está agora, e como foi criar esses filhos agora totalmente presencialmente, 100%? Paulo, olhe, essa pergunta, enquanto você fez a pergunta, tantas respostas passaram na minha cabeça, mas uma coisa que eu posso dizer é que lá no Diário de Manhã, no meu Instagram, @JulianaCeli, é onde eu faço os meus posts diários, e lá eu dei o meu testemunho sobre o nascimento de Bento. Tem um vídeo lá, mas eu não quero me estender muito nesse assunto, porque na verdade o contexto aqui na minha casa é um contexto bem atípico, é bem diferente. Eu demorei bastante para engravidar de Josué para Bento, foi o maior período, assim, de Letícia para Josué foram 3 anos, e de Josué para Bento 5 anos, então foi um bom tempo. Eu acho que eu desaprendi tudo e precisei aprender tudo novamente. A diferença é que foi aprender tudo em meio a uma pandemia, e isso mexeu muito emocionalmente comigo. Não é fácil. O que eu posso dizer para você que é papai, e para todos os pais que nos ouvem, é que uma mulher, quando ela está num período de puerpério, ela precisa de muito cuidado, muita atenção, muita gentileza, sensibilidade de toda a família. O apoio é indispensável e essencial. Apesar do contexto atual da pandemia, eu tive um apoio assim incondicional do meu esposo, que em todos os momentos se fez presente, e é um pai muito ativo. Então, isso foi muito importante para mim. Na minha casa moramos eu, meu esposo, os meus filhos e a minha mãe, que também necessita de alguns cuidados especiais. Eu conto às vezes como mais um filho, porque ela precisa de alguns cuidados. Já foi, no início ela precisava de bem mais cuidados, ela sofreu um AVC quando eu estava grávida de Josué. Então assim, o contexto aqui na minha casa é bem louco. Eu preciso muito do apoio do Senhor Jesus todos os dias, o dia inteiro, porque mexe muito com a gente, né? E essa pandemia chegou para fazer a gente refletir sobre muitas coisas, inclusive de que ninguém faz nada sozinho. A rede de apoio é muito importante. Eu aprendi com uma amiga minha, não sei se ela vai ouvir esse podcast, eu espero muito que ela ouça, eu vou compartilhar com ela. Ela é doula, foi a doula que me acompanhou no nascimento de Bento, e eu aprendi com ela em uma das nossas conversas. A gente conversa muito, ela é uma mulher de Deus, o nome dela é Ismália, e em uma das nossas conversas ela disse para mim ela disse o seguinte: Ju, a gente não cria filhos, a gente cria cachorro, vaca, galinha, boi. Filhos a gente educa. E aquilo ficou assim
gravado no meu coração, eu nunca mais esqueci. Porque, de fato, a gente ouve falar muito disso, né? Eu vou criar os filhos, eu crio os meus filhos, como é que vai ser a criação dos filhos? E, na verdade, filho não se cria, filho a gente educa. Educar os filhos é que exige dedicação, exige boa vontade, exige paciência, exige, muitas vezes, abrir mão de outras coisas e colocá-los como prioridade, no singular, porque eles são prioridade. Então, eu acho que isso é que fez a diferença na minha cabeça como mãe. Assim, não foi fácil, obviamente, porque eu nunca vivi um puerpério numa pandemia, eu nunca vivi a chegada de um bebê sem poder sair de casa, sem poder receber visitas, sem poder levar o meu filho ao médico tranquila. Tinha toda uma atenção e uma preocupação de sair de máscara, e ele que não tem máscara para colocar, tem que colocar um protetor, como é que a gente faz? Não dá certo esse protetor, então era toda uma atenção. E quando, com os meus outros filhos, eu não tive nada disso, eu recebi visitas, o que traz todo um conforto emocional e eleva a autoestima da mãe, receber a visita, o carinho dos amigos, dos irmãos. Então, para as mães que pariram nesse período de pandemia, não só eu, claro, todas as mães que tiveram filhos nesse período, eu tenho certeza absoluta que sentiram muita falta disso. Mas aí o apoio dos mais de perto foi o que trouxe o alento para a alma, né? Então aqui foi o que eu senti, assim, o carinho das pessoas mais próximas, da minha família, da minha mãe, da minha sogra, do meu marido. E aos poucos, quando as coisas foram se flexibilizando, aí foi chegando uma visita, outra. E eu também te confesso, eu e meu esposo, a gente aos poucos foi flexibilizando mesmo aqui em casa. Olha, não dá, porque assim, chega uma hora que começa a afetar a cabeça, né? E eu digo muito aqui em casa, eu digo, olha, coronavírus mata, mas doença mental também mata, doença emocional também mata. Então a gente precisa cuidar do nosso bem-estar. Não dá para viver com medo, aterrorizado. Então a gente começou a flexibilizar algumas coisas. Porque você imagina, veio tudo de uma vez, uma pandemia, a chegada de um bebê, as crianças não podem mais ir para a escola, aulas remotas. Então, se estava sendo difícil para mim lidar com isso, com o meu esposo, imagine para os meus filhos, uma de 9 e um de 5. Virou a cabeça dos dois. Então, nós precisamos chegar a um consenso de que, olha, agora é a hora de flexibilizar um pouquinho. Vamos sair, a gente precisa sair de casa. Essas crianças precisam ver a rua, precisam ver árvores, precisam ver gente, porque senão vai chegar um ponto que nós vamos perder o controle. E tudo que a gente não queria era perder o controle sobre, se é que a gente tem controle de alguma coisa, mas a gente não queria perder essa sensação de que eles estavam bem, e que eles estão bem apesar de tudo. Então, nós precisamos tomar essa decisão independente das recomendações da OMS, que não está dentro da minha casa, para ver o que de fato se passa, né? Mas assim, foi complicado, foi desafiador. Agora que as coisas estão começando a se encaixar, a rotina começando a ser estabelecida, e até a cabecinha dos meus filhos mesmo, Letícia e Josué, eles estão encarando isso de pandemia, de coronavírus, com uma visão bem mais madura até para a idade deles. Então, para a glória de Deus, você tem nos ajudado em tudo, e a gente tem seguido. Eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Essa menção que você fez, Malha, também mando um abraço para ela, agradeço demais. Ela nos atendeu também no encontro de gestantes aqui em nossa igreja. Também nesse período de pandemia nasceram 12 crianças aqui em nossa igreja. E nossa, cada mãe com a sua história. E para encerrar, Juliana, e a igreja também foi fechada. Os meninos, acredito que tinham atividade na igreja. E para vocês, como foi suprir também, né? A igreja, né? A palavra de Deus, a continuação que vocês já vinham fazendo dia a dia, mas agora também com essa interrupção da falta da igreja em questão de escola bíblica ou algo do tipo. Como foi também esse desafio para vocês, assim, de não deixar que a palavra de Deus fosse esquecida? Paulo, é impressionante como a estrutura da igreja, como
o lugar físico da igreja é importante para a vida de todos nós, principalmente das crianças. E eu percebi isso com essa pandemia. Como a igreja é indispensável na formação espiritual das crianças, na formação social, eu digo mais, na formação social das crianças. Os meus filhos sentiram muita falta, ainda sentem e sofrem. Sempre que eu posso conversar com alguém, com alguma mãe, a gente compartilha sobre isso, eu digo que assim, meu pedido de oração primordial tem sido pela vida das crianças no geral, não só pelos meus filhos, mas das crianças. Com tudo isso que tem acontecido, a minha preocupação maior são as crianças, porque elas, sim, são as mais afetadas com tudo isso. E os meus filhos aqui sentiram muito e ainda sentem, sofrem demais, porque eles já tinham uma rotina estabelecida com a igreja, de ir nas quintas-feiras para reunião de departamento, escola bíblica que nós íamos na terça-feira à noite. A nossa igreja tinha uma janta, servia uma janta, então já era um hábito a família ir na terça-feira jantar na igreja, quando terminar de jantar, já ficar na escola bíblica. Então, assim, era a nossa casa. Nós íamos com frequência nos domingos, eu trabalhando efetivamente, ativa na igreja, Ricardo também. Letícia estava saindo de uma salinha, indo para as Mensageiras do Rei, ela ia começar esse ano nas Mensageiras do Rei. Então, tudo isso foi paralisado e foi frustrante para as crianças. Por isso que eu digo e repito, as crianças devem ser, hoje, o maior motivo das nossas orações, porque elas precisam de ajuda espiritual, ajuda emocional e compreensão acima de tudo, o que não é nada fácil, visto que todos nós estamos no meio desse furacão. Mas elas precisam de ajuda porque elas ainda não têm formado toda a estrutura emocional e espiritual que nós temos, que a gente consegue enfrentar. E elas precisam desse apoio. Então, assim, como tudo nessa pandemia, não foi fácil. Isso não foi fácil. Ainda não está sendo, porque aos poucos a igreja está voltando, mas as crianças, a recomendação é que não vá à igreja. Então, um domingo o Ricardo vai e toca, no outro domingo ele folga, fica em casa e me ajuda. Eu ainda não consegui voltar nas minhas atividades, porque, te confesso, não consegui voltar porque penso neles. Eu penso, poxa, eu posso voltar. Um domingo o Ricardo vai, no outro eu vou. Mas eles vão sempre ficar um domingo sem o pai e o outro sem a mãe. Então, talvez para eles seja até pior. Eu não posso ir, nunca posso ir, mas o meu pai vai um domingo, aí eu fico sem ele. No próximo, quem vai é minha mãe, eu vou ficar sem ela. Então, assim, eu procuro pensar sempre neles, antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude. Depois dessas flexibilizações que aconteceram, nós já fomos na igreja com eles algumas vezes, fomos apresentar a bênção ao Senhor e aí levamos eles, todos eles. O que foi uma bênção, o retorno à igreja, eles ficaram muito felizes. Tudo com muita responsabilidade, com muito cuidado. A nossa igreja aqui, a Primeira Igreja Batista, tem esse cuidado e nós respeitamos isso. Mas, assim, eu estou ansiosa, confesso para você, para que tudo isso passe, sabe? Que essa vacina chegue, que eles possam voltar à sua rotina social na igreja o quanto antes, porque isso faz muita falta mesmo. Eu imagino que aí as coisas também estejam acontecendo nesse ritmo, né? Aos poucos, com responsabilidade, mas a verdade é que toda família que já tinha um hábito está com dificuldade. O que é que a gente fez aqui para que pudesse amenizar? O fato é que a igreja somos nós, então não importa onde a gente está, em que estrutura física, a presença do Senhor ela vai se fazer presente quando a família se propõe a isso. Mas é um desafio, porque quando um culto doméstico, é sobre isso que eu estou falando, o culto doméstico, quando ele não é um hábito no seio familiar, dentro da casa, é muito difícil mantê-lo. E aqui em casa não era um hábito, um culto doméstico. Então nós precisamos fazer disso um hábito. E eu lhe digo, Ju, você conseguiu, é fácil? Não, não é fácil. E em muitos momentos nós não conseguimos. Porque um culto doméstico é um culto diário, é todos os dias, é um culto, o seu momento com a sua família. E isso não é fácil, quando não é um hábito já.
E criar um hábito, você tem que, no mínimo, passar 20 dias fazendo a mesma coisa todos os dias, sem quebrar. E acontece que a gente quebra, porque é difícil. Chega um dia do trabalho que foi mais cansativo, mais estressante, e aí, como que faz? Então, assim, mas tem que ser uma busca. Tem que ser uma busca constante. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu tento de novo, e eu tento de novo, e eu tento de novo. E o desafio de fazer isso com as crianças é porque não pode ser algo monótono, não pode ser algo cheio de regrinhas. O culto doméstico, a nossa família aqui, na minha casa, a gente entende que o culto doméstico ele é um momento em família, para que a presença do Senhor se faça naquele lugar, naquela hora. Então, assim, aqui a gente tem um lugar especial, que é na nossa cama, a gente senta todo mundo, e aí a gente começa a conversar sobre o nosso dia, como que foi. Porque é nesse momento que as crianças começam a falar o que estão sentindo. Ah, mãe, hoje foi isso, aquilo que eu senti. E aí a gente entra, sabe? É ensinar realmente no milieu da coisa. De fato, quando está acontecendo, a gente saber e a gente chega com um versículo, com uma palavra. Então vamos orar por isso, vamos orar pelo seu pedido, pelo que você está sentindo. Vamos cantar uma música, tudo muito sem pretensão, para que seja muito natural para eles. Então, nós, desde que começou essa pandemia, esse foi o nosso desafio. Estabelecer um culto doméstico como um hábito na nossa casa. Ultimamente, uma coisa que nós começamos a fazer nova, que nós não fazíamos mais, era a leitura antes de dormir. E fez muita diferença. Eu até digo isso, assim, peço a total atenção das mães e dos pais que estão me ouvindo agora para esse detalhe. Importantíssimo. Eu não sei se dá tempo ainda, Paulo, mas eu vou compartilhar rapidinho uma situação que aconteceu dentro dessa pandemia, nesse contexto, com a minha filha mais velha, Letícia, certo? Certo. O que é que acontece? Lelê, ela começou a sentir demais a pandemia, então ela teve alguns episódios de ansiedade, o isolamento, a falta da escola, tudo isso que a gente conversou aqui afetou muito a cabeça de Letícia. Então ela começou a sentir ansiedade, medo, dificuldade para dormir. Foi muito difícil no início. Ela está em tratamento, nós a levamos para uma terapeuta, para uma psicóloga infantil, o que tem feito muito bem para ela, surtiu um efeito maravilhoso. Mas ainda assim, eu senti que estava faltando alguma coisa e que alguma coisa, a engrenagem não estava girando como deveria girar. E aquilo me preocupava muito. E conversando com uma outra amiga terapeuta, ela me disse: Ju, você precisa de um tempo com eles, de um tempo só para eles. E você tem que achar isso aí na sua rotina, no seu contexto, dentro desse contexto de pandemia, que a gente não pode sair muito, mas você precisa de um tempo com eles. E aí eu fiquei: Deus, me ajuda, me dá uma luz. E aí a luz veio no momento de dormir. E eu entendi como é importante a hora de dormir para as crianças. Porque às vezes os pais, nós pais, inconscientemente e sem querer, totalmente sem querer, eu digo isso porque acontece comigo. Quando chega a hora de dormir, o que é que a gente faz? O que é que a gente quer? O pai e a mãe querem descansar, quer ter o seu momento, pai e mãe quer ir pra cama logo. Então, o que é que a gente faz? Vamos logo, vamos escovar os dentes, cuida, já comeram, já fizeram xixi, bebeu água, escova os dentes, vamos pra cama, ligeiro, vamos, deixa de enrolar. E aí bota eles na cama e, ai, graças a Deus, ora aquela oração, né, rápida e, ai, vamos dormir, ai, graças a Deus, agora vou descansar. E isso, para a criança, a leitura que a criança faz disso não é nada positiva. A leitura que a criança faz é de: poxa, tá querendo se livrar de mim? Como assim? Será que eu sou um problema? Será que eu sou um cansaço extra do meu pai e da minha mãe? Por que essa pressa para que eu vá dormir? E era impressionante que aí, eu fazendo isso sem perceber, prejudicava o sono deles. Ai, Ju, mas aí eu vou me culpar porque eu fazia isso? Não, porque eu também estava cansada, tinha um bebê. Então, assim, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me veio como um presente. Disse: olha, na hora de dormir é o seu momento com eles. Então, nós começamos a fazer isso aqui, todas as noites, uma leitura, uma história. Então, nós lemos várias coisas, não só as histórias da Bíblia. Uma história do gibi, uma história divertida. Tem um livro que eu lia na época de escola, e eu leio para eles hoje, que é Comédias para se ler na escola. Tem várias histórias, e aí eu leio todos os dias. Eles já estão fãs desse livro. Todo dia
dia é uma historinha, todo dia nós oramos juntos e todos os dias eu canto 1 a 2 músicas para eles antes de dormir. 2 hinos, 2 louvores que são marcantes na minha vida. Às vezes é o mesmo louvor em várias noites seguidas. De acordo com o que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração, eu faço. E eu te digo, Paulo, como tem sido especial para mim. Como tem sido especial, porque eu tenho visto milagres acontecer dentro da minha casa com essa atitude tão simples. De parar para ficar alguns minutos com os meus filhos antes de dormir. Como isso fez a diferença? Letícia vem dormindo cada vez melhor, em paz. Eu vejo que ela está em paz, dorme em paz e acorda em paz. Como isso tem sido bom. Então, assim, se existe alguma mamãe e papai que está me ouvindo, que os filhos estão com dificuldade de dormir, com pesadelos, com crises de ansiedade, o que é muito natural diante do contexto, eu deixo essa dica carinhosa, assim, é um carinho meu, para que você tente fazer isso na sua casa, de estar com eles antes de dormir e conversar com eles. Se você não tem o hábito de ler, procure criar esse hábito, leia uma história para eles, uma história que seja divertida, que eles gostem, vai fazer com que eles possam deitar e dormir pensando nessa história. Então, todo o pensamento deles vão ficar guardadinhos ali. E aí Deus tem cuidado muito da nossa família. E eu costumo dizer, outra coisa que eu não fazia mais, há muito tempo eu não fazia, e eu voltei a fazer, foi dobrar os meus joelhos e orar pelos meus filhos. Então, eu costumo dizer, até em alguns textos meus no diário de manhã, eu fiz alguns textos, porque isso foi muito forte na minha vida. E eu coloquei o seguinte, eu disse, você nunca vai saber o real valor de prostrar-se diante do trono de Deus até que não lhe reste alternativas. E de fato foi o que aconteceu conosco aqui. Nós fizemos de tudo, levamos Letícia para terapia, conversávamos, e a gente via que a engrenagem não estava girando. E eu dizia, Deus, o que é que está acontecendo? E quando todas as alternativas foram esgotadas, o Senhor disse, se ajoelhe diante de mim e ore. Olha, Paulo, eu não sei te dizer o mistério que existe em se ajoelhar e se prostrar. Mas quando a gente se prostra no trono de Deus, milagres acontecem a olho nu. E é o que eu tenho visto. E eu sempre digo às minhas amigas, às mães que me seguem, faça da cabeceira do seu filho o seu altar. Se prostre e ore. Enquanto seu filho dorme, se ajoelhe e ore. Quando amanhecer o dia, antes que ele acorde, se ajoelhe e ore. Ore pelo propósito, ore pela dificuldade que o seu filho está enfrentando. Que eu tenho certeza, como 1 e 1 são 2, que você vai ver milagres acontecendo dentro da sua casa, assim como eu tenho visto dentro da minha casa. Então foi isso que nós vivemos, é isso que a gente tem passado por aqui, e é isso que eu compartilho assim com todo carinho, com todas as mães e pais que nos ouvem, né, hoje. Que podcast abençoado! E eu sei que você de casa também foi abençoado, assim como eu fui aqui nessa entrevista especial. Juliana, nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família. E eu sei que vai chegar a vários lares, vai nos ensinar, vai nos dirigir a também ser esse imitador e se ajoelhar, de orar, de buscar e de saber que o nosso Deus tem solução para todas as coisas. Então, muito obrigado pelo seu desabafo, pela sua participação, pela sua vivência, e que Deus abençoe muito a sua família. Nossa gratidão a você. Amém, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigada a você, a essa igreja maravilhosa que eu amo assim, com todo o meu coração. Tive o prazer de conhecer o pastor Lodimar. E eu amo essa igreja, amo todos vocês de verdade. E admiro demais o trabalho de vocês, a Geração Samuel. Acompanho, sigo as redes sociais, os meus filhos amam. Vocês são incríveis. Estou à disposição sempre que precisar, viu? Obrigada de verdade. Um cheiro no coração. Amém. E você de casa, continua sempre ligadinho com a gente, porque esse foi o primeiro podcast que abre essa série de lives e podcasts especiais durante essa semana. A você, Deus abençoe e até amanhã.